E sobre o assunto, a gente conversa agora com Matheus Falivene, que é doutor em Direito Penal pela USP. Boa tarde, doutor. Obrigada por atender mais uma vez o Jovem Pan agora. Sempre um prazer conversar com você. Boa tarde, Kalina. Bom, vamos lá. A médica Nise Yamaguchi, conhecida por defender o tratamento precoce, como dissemos há pouco, afirmou ter sido consultora do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, doutora, ela negou ter conhecimento de um ministério, um gabinete paralelo. Qual é a sua análise diante das declarações de hoje na CPI? Olha, é importante dizer que hoje ela foi ouvida não como testemunha, mas como uma convidada. Então, na verdade, ela foi ouvida para dar as opiniões dela e para falar o que aconteceu, mas sem obrigação de dizer a verdade. Então, quer dizer, ela disse que fazia parte de aconselhamento do presidente, e aqui a gente tem que colocar: é possível o presidente ser aconselhado por pessoas que não compõem o governo, isso não constitui um ato ilícito, não constitui crime. Agora, outra questão, e que daí a CPI está buscando investigar para comprovar ou não, é a questão se existia ou não um ministério paralelo. Daí sim nós podemos ter uma questão jurídica mais grave, até um crime, caso se comprove que existia esse ministério paralelo. Mas, por enquanto, só com relação a aconselhar o presidente, isso não é proibido. Ainda que se considere, eventualmente, que esse conselho era falho ou era um conselho equivocado, isso não constitui um ato ilícito. E, além disso, também, hoje, como ela foi ouvida como convidada e não como testemunha, ela não tinha obrigação de dizer a verdade, não tinha obrigação de não mentir ou de omitir a verdade, que são deveres da testemunha, que, se o fizer, pode eventualmente responder por falso testemunho, o que não era o caso. Agora, doutor, o senhor falou que, se for confirmada a existência de fato de um gabinete, de um ministério paralelo, isso pode sim ser um crime. Qual crime seria? Quem seria culpado? O Poder Executivo? Sim, o que acontece? Se comprovar que de fato existia esse ministério paralelo, o que nós teremos aí é um crime chamado usurpação da função pública, né, que seriam pessoas que não foram de fato nomeadas exercendo uma função pública. É lógico que na prática será muito difícil demonstrar isso, porque o que se mostra por enquanto é que havia um aconselhamento, e esse aconselhamento gerou resultados, né, gerou aí uma modificação da política pública, mas agora, se comprovar que havia de fato um ministério paralelo, é muito difícil, porque tem que comprovar a estrutura, tem que comprovar que os aconselhamentos eram reiterados, eram diários, o que na prática é muito difícil, porque é muito difícil a CPI ter acesso a essa prova. Agora também, doutor, existe a chance de o governo ser relacionado a uma eventual campanha contra vacinas, como foi lá no comecinho da pandemia da Covid, algumas declarações do próprio presidente Jair Bolsonaro e a favor do tratamento precoce, principalmente, é claro, depois das declarações de especialistas como a médica Nise Yamaguchi e executivos da Pfizer. Houve aí uma contradição entre as declarações dela, o que disse a Pfizer, o que disse Antônio Barra Torres. Há chances de o governo do executivo ser responsabilizado por ser contrário, a princípio, às vacinas e a favor do tratamento precoce, que não tem uma eficácia comprovada pela ciência? Sim, há essa possibilidade, inclusive se desenha isso, pelo menos no primeiro momento na CPI, de que houve uma omissão no governo com relação às vacinas e uma preferência pelo tratamento precoce. E daí entra uma questão que a gente tem que analisar, que é a questão do direito penal médico ou do direito médico, que é o quê? Na medicina, você tem sempre várias possibilidades de tratamento. Só que a partir do momento de que um tratamento se comprova ineficiente, se comprova ineficaz, ele não pode ser mais utilizado e nem fomentado sob pena de responsabilidade do médico ou de quem, de alguma forma, o fomenta. Então, a gente tem essa questão do direito penal médico, né, do direito médico. A gente tem também, né, o Código Penal, ele prevê um crime de epidemia, né, eventualmente a pessoa que dá causa ou de alguma forma favorece a epidemia, ela pode responder por esse crime. A CPI pode acabar, dependendo de como rumar as investigações, comprovando isso ou não, comprovando que o executivo contribuiu para o recrudescimento da pandemia de coronavírus. E se este for o resultado da investigação, o que isso implica para o Poder Executivo? O que pode acontecer? Sendo esse o resultado da CPI, nós podemos ter várias implicações. A primeira é de natureza político-administrativa, que seria o eventual impeachment, o impedimento do presidente da República
que, né, por eventualmente ter cometido um chamado crime de responsabilidade na condução da pandemia. A outra responsabilidade, ainda pensando com relação ao presidente da República, seria eventualmente responder pelos crimes que tenham eventualmente sido cometidos durante a condução. Que daí eu citei o crime de epidemia, que pode acabar restando que comprovado que se configura esse crime. Tem a questão aí também que se coloca bastante do crime de genocídio, mas o genocídio eu entendo que é mais difícil, porque o crime de genocídio ele tem alguns aspectos próprios, ele é um crime do direito penal internacional, que é julgado perante o Tribunal Penal Internacional. Então, eu particularmente entendo mais difícil, acho que seria mais plausível a CPI concluir, eventualmente, por um crime de epidemia, que é previsto no Código Penal, ou outro crime contra a saúde pública, e você também, eventualmente, terá a responsabilidade de ministros ou de pessoas que, de alguma forma, concorreram para isso. É lógico, na prática, será muito difícil o caminho da CPI, porque a CPI incumbe a acusação, né? A CPI, nesse momento, faz esse papel de acusação, demonstrar o que de fato aconteceu e comprovar a acusação que faz, porém, a meu ver, tem se desenhado, pelo menos nesse momento, um caminho nesse sentido, de que houve um incentivo ao tratamento precoce, que depois se provou ineficaz, e mesmo quando estava comprovada a ineficácia, continuou se fomentando esse tratamento em detrimento de algo mais plausível, de algo mais aceito pela medicina, que é a vacina, e isso pode acabar gerando implicações tanto políticas quanto jurídicas, né, e penais para o presidente da República e outros membros do Poder Executivo. Certo, doutor. E uma das premissas, inclusive até para a abertura dessa comissão investigativa, era também em relação aos repasses do governo federal a governos estaduais e municípios, no que pode implicar, se algo for constatado, algum gestor municipal ou estadual pode ser preso se for comprovada aí esse desvio de recursos? Pode também. Eventuais gestores, né, municipais, estaduais, podem ser responsabilizados pelo desvio das verbas federais perante a Justiça Federal, inclusive, né, e também de competência da Polícia Federal, por conta de serem crimes federais. Mas o que acontece é que a CPI, em si, ela não tem competência para investigar esses governadores e prefeitos. Ela pode convidá-los, e essa é uma discussão jurídica que se colocou agora, né? Ela pode eventualmente convidá-los para que sejam ouvidos, mas não pode obrigar e nem, de fato, investigar eles, porque incumbiria as assembleias estaduais e as câmaras municipais investigar na parte política esses eventuais governadores e prefeitos que tenham se apropriado de verbas públicas ou tenham malversado as verbas públicas federais, e, eventualmente, também incumbiria a Justiça Federal processar esses prefeitos e governadores, né, os prefeitos perante os tribunais regionais federais e os governadores perante o Superior Tribunal de Justiça, caso se comprove também que eles desviaram verbas ou fizeram algum tipo de crime com relação ao dinheiro enviado para o combate da pandemia. Bom, conversamos com o Matheus Falivene, que é doutor em Direito Penal pela USP. Doutor, mais uma vez, obrigada por atender o Jovem Pan. Agora, excelente tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde.